Tiago, capítulo 1, dos versículos 9 ao 11. Encontraram? Diz o seguinte: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O que o Tiago está querendo dizer aqui? Estava acontecendo uma relação muito difícil entre os ricos e os pobres. Então ele vai aplicar alguns princípios nessa relação aqui. E a gente vai perceber que, mais uma vez, esses textos eles se complementam, porque Jesus já nos ensinou como deve ser a nossa relação com as coisas aqui nesse mundo. E o que o Tiago vai fazer é exatamente isso aqui. Apesar de ele estar falando de duas classes, a gente vai poder aprofundar um pouquinho sobre essas duas classes. Ele está querendo deixar claro que a identidade dos que nasceram de novo, daqueles que se relacionam com Cristo, não está nas coisas que eles têm. Isso Jesus já deixou claro lá em Mateus capítulo 6. Vamos lá em Mateus capítulo 6, só para a gente relembrar o que Jesus já havia ensinado a respeito da nossa relação com as coisas deste mundo. Mateus capítulo 6, versículos 19 em diante. Jesus está dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então Jesus ele já ensinou isso, já nos disse, já devemos saber como deve ser a nossa relação com essas coisas. Tudo que você tem, tudo que você possui, ou traça, ou ferrugem, ou ladrão, podem acabar. Tudo. Pode imaginar de algo mais precioso que você tenha, materialmente falando. Ou ladrão, ou traça, ou ferrugem são capazes de destruir. Sim ou não? Sim. Por isso que Jesus está dizendo: o tesouro de vocês não deve estar aqui. O tesouro de vocês deve estar onde? Nos céus. Vocês devem trabalhar para juntar tesouros no céu. Porque lá nem ladrões, nem traça e nem ferrugem destrói. Aí a gente olha para o Tiago, a gente vê alguns anos depois, aproximadamente 60 anos depois de Cristo, falando exatamente, ou seja, relembrando esses irmãos como deve ser a relação deles com essas coisas. E quando ele começa falando aqui, o irmão, porém, de condição humilde, ele está falando dos crentes. E condição humilde aqui pode entender com uma condição socioeconômica, que eles são pobres. Ele está falando dos crentes que são pobres, e essa é uma relação extremamente delicada nesse contexto. Tanto é que, se você for no capítulo 2, do versículo de 1 a 7, olha só o que está acontecendo. Mesmo livro, Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 7, olha o que está acontecendo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra. E disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos? E não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Agora olha o versículo 15. E o versículo 16.
Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Agora, olha o capítulo 4, versículos de 1 a 3. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ainda capítulo 5, versículo de 1 a 8. Só para os irmãos terem a noção de como essa relação era uma relação, nesse contexto aqui, extremamente delicada, problemática. E o Tiago também escreve exatamente para orientar as pessoas em relação a isso. Capítulo 5, versículo de 1 a 8. Atendei agora, ricos, chorai, lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Então percebam, irmãos, a quantidade de versículos que nós temos aqui. Obrigado, filho. A quantidade de versículos que nós temos aqui que demonstram que essa era uma relação muito tênue, muito delicada e difícil aqui. A opressão já existia aqui. Isso é muito interessante para nós, porque a gente acha que essa relação entre pobre e rico é coisa do capitalismo. Ora, o capitalismo tem seu início no século XV, com o declínio do feudalismo. No século XV surge o capitalismo, no primeiro momento um capitalismo mercantil, que a gente chama de mercantilismo, depois um capitalismo industrial no século XVIII, e o capitalismo que nós temos hoje, o capitalismo monetário. O que é esse capitalismo? Ele surge exatamente com essa acumulação da propriedade privada da riqueza. Isso aqui não é coisa de capitalismo, não. Aqui o sistema de governo não era capitalista. Mas, no entanto, existia muito bem claro, a gente consegue perceber com o texto bíblico com muita clareza essa divisão social entre ricos e pobres. Tanto é que a Universidade de Rouen, na França, ela faz uma enquete exatamente para tentar responder essa pergunta, no ano de 1754. Ela faz uma enquete, na verdade ela lança uma pergunta e oferece um prêmio para quem conseguisse responder. A pergunta era: qual é a origem da desigualdade entre os homens? Isso no século XVIII. Qual a origem da desigualdade entre os homens? Aí o senhor chamado Jean-Jacques Rousseau vai lá e escreve, inclusive, um livro sobre isso, dizendo que a desigualdade não derivava da vontade divina e muito menos da consequência da desigualdade entre os homens, natural entre os homens, que era, sim, o motivo da acumulação da propriedade privada e da riqueza do mundo inteiro. Só que como é que a gente responde? Século I depois de Cristo, essa diferença social tão grande, caracterizada aqui de uma forma tão violenta e tão opressora quanto nos dias de hoje. Desigualdade, irmãos, ela não é fruto ou resultado de um comportamento econômico, de sistema econômico. Desigualdade, ela nasce aqui, ó. Ela é resultado da maldade que habita nos seres humanos, em todos eles. Porque existia opressão aqui? Sim. O capitalismo existia aqui? Não.
Aí você vê os sistemas econômicos tentando encontrar, o sistema de governo tentando encontrar uma solução. O que é o capitalismo? É o socialismo? Não. Sabe qual é o sistema de governo bíblico? Sabe qual é o sistema que realmente funciona? Sabe qual é o sistema de Deus? É o amor. É o amor. Aí você vê as pessoas colocando todas as esperanças dela agora no Paulo Guedes, né? No Paulo Guedes vai resolver o problema econômico da humanidade. A resposta para o mundo, irmãos, está na igreja. A resposta para a nossa sociedade, para o caos que nós vivemos na sociedade, está na igreja. Olha o que acontece em Atos capítulo 2, versículo 45. Atos capítulo 2, versículo 45, um texto que a gente conhece. Olha o que acontece, algo incrível aqui. Atos capítulo 2, versículo 45. Diz o seguinte: vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Amor de Deus, irmãos. Aqui é amor, não tem absolutamente nada a ver com o sistema econômico. Tem nada a ver com capitalismo, não tem absolutamente nada a ver com socialismo, a revolução do proletariado, nada disso, acabar com a propriedade privada, nada disso, irmãos. É amor de Deus, é o amor de Deus que faz com que a gente haja. Por isso que o Tiago não está falando contra a riqueza. É errado ser rico? Tem algum problema com as riquezas? Não. Salomão mesmo. Existiu homem mais rico e mais sábio do que Salomão? E quem foi que deu a riqueza e a sabedoria a Salomão? Deus. Não tem absolutamente nada de errado em você ter posses. O que está errado é como você se relaciona com essas posses, é como você adquire essas posses. É isso, é aí que está o erro. É por isso que, irmãos, as nossas esperanças não está no capitalismo, não está no socialismo. A resposta para o mundo está na igreja, irmãos. A resposta para o mundo que está em caos está no Evangelho. É por isso que ele diz para os seus discípulos: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo. A resposta para todos os dilemas da sociedade não está nos manuais de sociologia, de ciência política, de psicologia, não está nos manuais, está no Evangelho, está aqui. É por isso que o Tiago chega para os irmãos de condição humilde, os pobres: glorie-se na sua dignidade. A sua identidade não está relacionada às coisas que vocês têm ou possuem. O problema é que a gente vive num mundo em que os outdoors, as campanhas de publicidades, as revistas, a televisão, diz que aponta para o quê? Você é aquilo que você tem. É ou não é? Nós não caminhamos numa sociedade em que você é aquilo que você tem. E você é incentivado a fazer isso. Incentivado em vários contextos sociais. Na escola, essa competição louca. No mercado de trabalho, que você tem que estar dando provas diariamente de que aquele lugar é legítimo, é seu, você deve ocupar aquele lugar, não é? E você deve fazer isso com o propósito de quê? De ter. E por isso que a gente vive num mundo extremamente consumista em todas as áreas. As nossas crianças também são crianças extremamente consumistas. É ou não é, meus irmãos? Estou falando alguma coisa que não é verdade. Sim, porque o nosso mundo caminha nessa direção. Só que quando a gente vem para o Evangelho, a gente vê que não é isso que Deus valoriza. Ou seja, para Deus, o que você tem, pouco importa. As posses que você possui, os títulos que você tem, o status social, o nicho social a que você pertence, isso pouco importa para Deus. O que importa para Deus não é o que você tem, o que importa para Deus é o que você é. É o que você é. E é isso que o Tiago está falando para esses irmãos. Irmãos, a vossa identidade não está nas coisas que vocês têm ou não têm. A vossa identidade está na sua relação com Deus. Glorie-se nisso.
Alegre-se nisso, satisfaça-se nisso. Agora, falando em satisfação, não é, meus irmãos? Satisfação, contentamento, em várias situações, em vários momentos, parece ser uma das coisas que mais nos faltam. Satisfazer-nos. O que é que lhe satisfaz? O que é que lhe contenta? Você é satisfeito com o que tem? Você é contente com o que possui? Ou nada lhe satisfaz? Ou nada lhe traz contentamento? Conheço pessoas que, se você der um carro para elas hoje, seja lá o que for, amanhã já estão tristes de novo. Conhecem pessoas assim? Porque nada a satisfaz, nada traz contentamento. Sabe o que pode satisfazer um homem por completo? A fé. Sabe o que pode trazer verdadeira e real satisfação? É a fé. É isso que o Tiago está querendo trazer para esses irmãos aqui. O contentamento de ter a sua herança não aqui, mas nos céus. O contentamento de se satisfazer com aquilo que lhes aguarda no futuro, com a esperança que eles têm. Ora, meus irmãos, se a gente olha para esse texto sobre a perspectiva de Jesus, sobre a ótica de Jesus, percebe que como a nossa relação com as coisas irão modificar? Percebe que os nossos valores também sofrerão modificação? Percebe que a nossa leitura diante das lutas, diante das dificuldades, não serão a mesma? Porque esses irmãos estão passando por lutas também, por isso que o assunto não é desconexo. Os irmãos estão sendo oprimidos, a gente viu pelos versículos posteriores que lemos, esses irmãos estão sendo oprimidos pelos ricos, estão passando por dificuldades severas, os menores salários, os menores postos eram deles. E talvez alguns estudiosos vão dizer que se relaciona àquela grande fome que teve em Atos, faz uma relação. Aquele grande problema de fome que é retratado lá em Atos é exatamente esse contexto aqui. E o Tiago está dizendo, olha, gloriem-se na sua dignidade. Que dignidade é essa? Na relação que vocês têm com Deus. Irmãos, a nossa relação com Deus nos satisfaz. A esperança que temos em Deus, segundo Efésios, nós fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Onde? Aqui? Aqui? Nas regiões celestiais. Celestiais. Fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Isso nos satisfaz, isso nos traz alegria ao coração de que, apesar de enfrentarmos lutas, problemas, situações adversas, mas a nossa relação com Cristo, com o Evangelho, isso nos satisfaz. Ou estamos caindo no mesmo erro de ter que achar que aquilo que nos identifica é aquilo que nós temos, que a minha identidade está nas coisas que eu possuo, no carro do ano, no cheque especial, nos créditos, na última moda da tecnologia, no último computador, no último telefone. O que é que nos satisfaz? É isso? Não estou dizendo que é errado ter, não é errado ter, irmãos. O que é errado é você colocar a sua satisfação nessas coisas, a sua identidade nessas coisas. A sua identidade não está nessas coisas. A sua identidade deve estar na sua relação com Deus. Quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais fácil será entendermos as coisas que acontecem ao nosso redor, inclusive aquelas que deixam de acontecer. Então, o que o Tiago está querendo proporcionar nesses irmãos, é fazer com que eles façam uma releitura das coisas que acontecem ao seu redor. Porque, ora, quando nós passamos pela luta, pela prova, pela dificuldade, talvez seja muito difícil você olhar adiante, ou ter um olhar fora do problema. O Tiago sabe disso. Então, o que ele faz? Alegrem-se. Parece meio contraditório, né?
Assim, como assim? Como é possível se alegrar no sofrimento? Como é possível? É a mesma coisa que diz o Jesus fala nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados, felizes são os que choram. Por quê? Porque eles serão consolados. Ora, na nossa vida social, feliz não é quem chora. Ora, se ele está chorando é porque ele não está feliz. Se nós queremos ser felizes, ou seja, felicidade é a ausência de choro, é a ausência de pranto, é a ausência de dor. Como é que eu posso ser feliz e chorar? Como eu posso me alegrar na luta? Aqui no versículo 2, como é que eu posso ter motivo de alegria o passar por várias provações? Como assim? Percebe como o Evangelho ele vai na contramão das nossas convicções. O Evangelho vai na contramão das nossas crenças. É por isso que você precisa nascer de novo. É por isso que você precisa experimentar a graça de Deus, porque de acordo com a lógica, com o raciocínio humano, não é possível. É espiritual, irmãos. É uma relação espiritual com as coisas. Por isso que a nossa relação com esse mundo não é uma relação tão somente humana, material, física, ela é uma relação espiritual. E é por isso que para nós tudo é sagrado. Não existe essa ambiguidade que a gente costumeiramente faz, até mesmo sem dizer, você não vai dizer isso, porque você em sã consciência não vai dizer isso, de separar o profano do sagrado. Para nós não existe isso, para nós tudo é sagrado. Inclusive o Tiago está dando essa leitura para esses irmãos aqui. Vocês estão passando por dificuldade, estão sendo oprimidos, tragam isso para o âmbito espiritual. A leitura que vocês devem fazer das coisas não é uma leitura tão somente mecânica, humana. Porque o próprio livro de Efésios vai dizer para nós, no capítulo 6, que a nossa luta, ela não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Nunca é físico, nunca é material. O Tiago está querendo que esses irmãos olhem para quem? Olhem para Deus. Tirem a atenção de vocês das coisas que estão tão somente ao vosso redor. Olhem para Deus. Clamem a Deus. A identidade de vocês não está nestas coisas. A identidade de vocês, o que torna vocês cristãos, é a relação que vocês têm comigo, com o Evangelho, com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Como está a sua relação com Deus? Talvez esteja exatamente neste ponto a sua dificuldade em entender certas coisas. Já parou para pensar? Já parou para pensar que a sua dificuldade pode estar exatamente nesse ponto, na sua relação com Deus? Por ter lacunas nessa relação com Deus, eu não consigo olhar para as coisas que acontecem ao meu redor sobre a perspectiva ou sobre a ótica do Evangelho, exatamente por haver deficiências na minha relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? É isso que o Tiago está querendo proporcionar, produzir, gerar no coração desses irmãos aqui. A identidade de vocês não está nas coisas. Alegrem-se, gloriem-se na vossa dignidade, ou seja, na sua relação com o Deus das Escrituras. E aí, o versículo 10, ele usa de um termo interessante aqui, que é a ironia. Ele é um tanto quanto irônico aqui, porque ele está falando a mesma coisa. E alguns estudiosos ficam num certo embate para dizer, puxa, a gente já sabe que os pobres, que os humildes, aqueles que estão numa condição socioeconômica desfavorável, são crentes, porque ele os chama de irmãos. Está aqui, está claro. E aí alguns vão dizer que esses ricos também são crentes. E há uma controvérsia muito grande entre alguns estudiosos para dizer se esses ricos são crentes ou não. Irmãos, particularmente e diante do texto que nós lemos posteriores, a conclusão que nós chegamos é que não, eles não são crentes.
esses a quem o Tiago se refere, do versículo 10 em diante, eles não fazem parte da comunidade cristã, não são cristãos, não são crentes. E aí o que ele diz a respeito deles? E o rico, ele continua o raciocínio, ele está dizendo no final: o pobre glorie-se na sua dignidade, e o rico glorie-se na sua insignificância. Vejam que pesado, que duro. Ele está usando o mesmo termo da alegria, ou da glória, ou do alegrar-se, mas o pobre alegrar-se na sua dignidade, ou o rico alegrar-se na sua insignificância. Não estou querendo dizer com isso, irmãos, então, que o certo é ser pobre, é isso? Ou que o pobre está mais próximo de Deus do que o rico. Não é isso, irmãos, não é isso. Ambos, tanto o rico como o pobre, precisam de quem? De Cristo. Não é o pobre por ser pobre, que pelo fato de ser pobre, está perto de Cristo, está perto do Evangelho. Não é essa a ideia aqui. Não é essa a leitura que o Tiago está falando. Ambos, tanto ricos como pobres, precisam do Evangelho. Precisam desse encontro com a graça de Deus. Precisam dessa transformação que é proporcionada pela relação com as Escrituras. Então ele está dizendo aqui para o rico: olha, glorie-se na sua insignificância. Insignificância por quê? Porque ele coloca toda a sua expectativa, toda a sua esperança naquilo que tem. E aqui tudo indica que a maneira como esses homens conquistaram as suas riquezas, os seus bens, foram através de maneiras ilícitas. A gente viu isso nos textos finais, né? Leram o capítulo 5, eles conquistaram isso através da fraude, do suborno, da corrupção, do suor e do sangue dos justos. E esse é um dinheiro imundo, esse é um dinheiro sujo, o dinheiro conquistado através da fraude, da corrupção. Infelizmente o nosso país tem sido caracterizado, tem sido noticiado, a gente tem ouvido, lido várias informações. É um país marcado pela corrupção. A corrupção se instaura como se fosse algo institucionalizado. Não estou falando só apenas de Brasil, não. A América Latina inteira é caracterizada por um bloco corrupto. Isso em todas as instâncias, instância federal, municipal e estadual, em tudo. Sabe por quê? Por quê? Por causa do homem, da maldade que existe no coração do homem. Quando falo homem, me refiro a homem e mulher, da maldade que é fruto da queda, desse distanciamento que aconteceu entre os homens de Deus, que resulta em toda espécie de maldade. Pessoas morrem no nosso país todos os dias por causa da corrupção. A corrupção é uma das coisas que mais mata no nosso país, em vários setores, nas filas dos hospitais, em vários lugares. E era esse o mesmo contexto aqui. Esses homens conquistaram as suas riquezas de maneira ilícita. E um dia esses aqui prestaram contas, e todos nós um dia prestaremos contas diante de Deus. Aquele senhor, né, que alugou um apartamento, cara. Alugou um apartamento para colocar o dinheiro, cara. 51 milhões de reais. Salvo engano, 51 milhões de reais, era tão grande o volume que teve que alugar um apartamento para colocar o dinheiro ali, fruto do sangue e do suor de muita gente. Deus está vendo, irmãos, de Deus não se engana. Não estou falando tão somente de 51 milhões de reais, mas dos 50 reais que você é tentado a subornar o guarda na esquina quando lhe multa com razão. Porque a gente tem a tendência de olhar para as grandes quantias, né, de grandes volumes,
E no nosso país hoje, então, parece ter a tendência, não, se foi R$1.000, isso já não é corrupção. Corrupção já é de milhões para cima, porque as cifras são gigantescas e nós estamos tentados a fazer vista grossas para a caneta que você tira, que não é sua, que você traz para casa, da resma de papel que você traz para casa, que não é seu. Como se isso fosse tranquilo. Ok, é seu, não, tudo bem, é normal. Não é normal, não. Não é normal, não. Isso também é ilícito. Nós temos a tendência de fazer vistas grossas para aquilo que é, não, isso é pequeno demais. Ninguém está vendo. Poxa, uma caneta, cara. Um elástico. Você não está sendo muito rigoroso, não? Não sou eu, não. É a Bíblia. É a Bíblia, irmãos, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. O que nós devemos ser caracterizados, já que somos discípulos de Jesus, pela honestidade, reputação ilibada. Sabe o que é isso? É isso, é a graça de Deus, é o Evangelho que nos proporciona. Vivemos num mundo que não sabe o que é isso. E a responsabilidade de quem dizer? Da igreja, minha e sua. Esses ricos aqui podem alegrar-se em si, alegrem-se na sua insignificância, porque vocês acham que aquilo que vocês têm, que o poder está nas suas mãos, que o seu status lhes dá garantia, de forma nenhuma. Aí ele faz uma comparação impressionante, que era muito comum nesse contexto aqui na Palestina, em que as flores nasciam belas pela manhã, belas, lindas pela manhã, e à medida que o sol ia esquentando, aquele vento serôdio, aquele calor causticante do deserto, em poucas horas transformava toda aquela beleza em destruição. Aquelas flores que amanheceram bonitas, lindas, no final da tarde não estavam mais ali e não era possível restaurá-las. Já era. É essa a alegoria que ele faz aqui. Ele usa essa reflexão junto com o texto de Isaías, no capítulo 40, versículos 6 e 7. Vamos lá dar uma olhadinha? Só para fortalecer essa ênfase que ele quer dar aqui nos versículos 10 e 11. Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 7. Isaías 40, 6 e 7, diz o seguinte: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. O que ele está falando é uma relação com esse versículo aqui, de que eles estão aqui, esses ricos, esses homens que se gloriam em si mesmos nas suas posses, mas a sua vida é como um sopro. Ele está dizendo no versículo 10, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Mais uma vez, o que o Tiago está querendo nos ensinar aqui, meus irmãos, tanto para aqueles que têm posses, como aqueles que não têm, como é que nós nos relacionamos com estas coisas? Onde é que está a nossa identidade? A nossa identidade está na nossa posição social, está nas coisas que nós temos ou naquilo que nós somos de fato? O que é que Deus realmente valoriza? O que é que Deus zela? O que Ele se preocupa? Qual é a importância que Deus dá para as coisas que nós naturalmente temos a tendência de valorizar? O que é que Deus valoriza? E eu gostaria de encerrar com o texto de 1 Samuel, capítulo 16, o versículo 7. Olha só, irmãos, o que diz esse texto. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 7.
Os irmãos sabem aqui o contexto que se trata, né? E aí é muito interessante como Deus ele desvaloriza aquilo que nós naturalmente temos a tendência de valorizar. Esse versículo é extremamente didático e explicativo. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Diz o seguinte: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Irmãos, o Senhor continua vendo o coração. Ele não viu só aqui nessa situação, ele não viu só aqui em 1 Samuel, ele continua valorizando o que está no seu coração, ele continua valorizando o que você é e não o que você tem, e não a posição em que você está. O que para Deus vale, o que Ele valoriza é aquilo que você é. E é isso que o Tiago quis deixar claro para esses irmãos, que apesar de estarem sofrendo, apesar de estarem sendo oprimidos, mas a identidade deles está em Cristo. E por estar em Cristo, eles devem estar felizes, seguros de que uma recompensa os aguarda, de que uma esperança os aguarda. Qual esperança? De que um dia, nós estaremos para todo sempre na presença de Deus. E nesse grande dia não haverá dor, não haverão casas queimadas, não haverá corrupção, não haverá choro, não haverá tristeza. Desfrutaremos por toda a eternidade da presença gloriosa de Deus, e essa presença nos bastará. Essa presença nos bastará. Só que essa presença, irmãos, já deve nos bastar hoje, já deve nos alegrar hoje, já deve nos motivar a viver vidas santas e piedosas hoje. E a reflexão que cabe a todos nós, inclusive a esse que vos fala, é: como estamos? Como estamos? Será que estamos sendo levados pela ideia aí fora de que nós devemos loucamente ter? Será que estamos sendo consumidos por essa ideia de que aquilo que nós temos é que nos faz ser? Ou será que o que nos consome é a ideia de que mesmo que nós não tenhamos, nós somos, porque aquilo que somos está garantido naquilo que temos em Jesus, nessa relação com o Evangelho? Por isso, meus irmãos, é que o apóstolo Paulo, de maneira muito acertada, diz, né? Aprendi a viver contente em qualquer situação. Tanto sei estar numa situação adversa, como também sei estar numa situação de fartura. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Talvez seja essa a lição que devemos aprender ou relembrar na noite de hoje. Aprender a viver contente em qualquer situação, seja na adversidade, seja na escassez. E aí, se você olhar para os versículos seguintes em Tiago, você vai ver que ele vai apontar a causa pela qual nós somos tentados. Sobre isso a gente vai ver no próximo domingo. Quais são as causas da nossa tentação? No próximo domingo é exatamente sobre isso que nós iremos ver. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor.